depois que você saiu da sua igreja, você cresceu espiritualmente? Não? Então foi o diabo que te tirou de lá. Guarda essa palavra no seu coração. Estava meditando eu e eu quero falar algumas coisas para você. 1 Coríntios capítulo 3, verso 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não são porventura carnais? Gálatas 3:3. Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Bom, muitas pessoas começam bem em um ministério, começam a crescer com aquele pastor, lembrando que o que faz crescer não é a igreja em si, mas é o líder que tem lá. Se você tiver um bom líder, um líder aplicado no jejum, na oração, na palavra e no ensino da palavra do reino de Deus, sem dúvida você vai começar a crescer, porque esse líder vai te contar segredos do reino, vai te ensinar como crescer espiritualmente, e assim, você fazendo aquilo que o líder vai te instruindo, você vai crescendo. E muitas pessoas se perdem, começam a crescer, e aí o diabo começa a semear no coração delas, começa a semear que elas têm muita experiência, começa a semear que elas são mais sábias, começa a semear que ela tem pouca oportunidade na igreja que ela está. Então ele começa a semear, começa a levantar contendas, e aí a pessoa não percebe e ela vai começando a entrar em dissensão. Dissensão significa confusão, problemas. Então o diabo ele começa a levantar dissensões, primeiro na mente da pessoa, depois entre os irmãos. E quando vê, aquela pessoa começa a ter uma mente distorcida pelo diabo. Vamos ver isso aqui? Um resumo dessa palavra é: quando você está crescendo em uma igreja que tenha um pastor sério, aplicado ao jejum, oração e a palavra, o diabo vai fazer de tudo para distorcer esse pastor e a sua igreja em sua mente, só para te arrancar de lá e assim cessar o seu crescimento espiritual. Você cresceu, você continuou crescendo, você está bem melhor espiritualmente do que quando você estava com o seu antigo pastor? Você ainda está crescendo espiritualmente? Ou você só está vivendo uma religião? Cultos e mais cultos. Você ainda continua vendo milagres, a manifestação do poder de Deus ou não? Você cessou tudo, parou o seu crescimento, parou as experiências espirituais que você estava tendo, a progressão no espírito, ela continua ou ela parou? Se parou, é porque foi o diabo que te tirou de lá. O diabo conseguiu completar na sua vida o plano dele. Tudo que ele queria era te afastar do seu antigo pastor para que você parasse de crescer, do seu antigo pastor, da sua antiga igreja. Agora, irmão, é necessário muita humildade, muito reconhecimento em Cristo Jesus, que você se equivocou, deu ouvido para o diabo e então está na situação que se encontra. Eu conheço pessoas que pararam de crescer depois que saíram da sua antiga igreja e hoje estão até afastadas. Por quê? E não retornam por causa do orgulho religioso. O orgulho religioso, ele te mantém fora do crescimento que Deus tem para sua vida. Resumindo, a palavra para você hoje é humildade. Se submeta e volte a crescer. Volte para a sua antiga igreja e permaneça lá, aprendendo e crescendo em Cristo Jesus com o seu pastor. Ou então, permaneça estagnado. A questão é humildade. Tenha humildade e volte a crescer. Resumindo, o diabo quer te manter do jeito que você está. E Deus quer fazer o seu crescimento continuar. Só depende de você. O que você quer? Deus te abençoe.